Nessa disputa eu tô numa posição muito privilegiada. E tem uns caras aí que tá o tempo inteiro cada vez mais cagado no que tem a ver com o Banco Master. Eu gosto de conversar contigo sobre o Banco Master, porque me parece que tu manja do que Eu gosto do das assunto. coisas que acontecem ali, né? Bom, e tu tava me contando, cara, bom, não sei se tu, bom, você que tá assistindo aí o programa, família, eu tô com o braço quebrado. Isso significa que eu tô meio por fora das paradas. Então o Renan tava me contando aqui que teve atualização no o Vorcaro quis incluir o Flávio na delação premiada dele, e isso muda completamente o jogo, né? Não sei se muda completamente, mas com certeza muda o jogo, né? Porque agora ele tá prometendo uma delação com o Flávio, que é um pré-candidato à presidência da República, né? Com Alexandre de Moraes, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E vamos ver os outros nomes. E vamos ver os outros nomes. Tá? Lembrando que a delação hoje do Vorcaro, ela concorre com outras delações. Caro, tem a delação do Fabiano Zettel, que era um dos sócios do Vorcaro, e tem a delação do Augusto Lima, que foi uma espécie de sócio. O Vorcaro foi o cara que começou o escândalo ainda na Bahia, no Credit Sexta. O Augusto Lima se delata, ele derruba um monte de gente do PT. E muita gente da Bahia. Porra. O Fabiano Zettel vai derrubar muita gente da mídia, influência, gente religiosa. É mesmo? O Fabiano Zettel era o operador pra comprar. A gente precisa de todos eles, então. O ideal era todos. Tá. Só que assim, vamos dizer, se o Fabiano Zettel sabe quase tudo que o Vorcaro sabe, se o Zettel entrega tudo melhor do que o Vorcaro entrega, o Vorcaro perde valor e nem adianta. Aí o Vorcaro eventualmente não pega o benefício de uma delação. É uma coisa de teoria dos jogos, né? Tipo assim, todo mundo tem, né, a possibilidade de fazer a delação e ferrar o outro. E tem o pai do Vorcaro, que também foi preso. E o pai do Vorcaro, ele não quer ficar na cadeia. O pai do Vorcaro já, tipo, eu delato! O Vorcaro também já deixou claro que ele não quer ficar na cadeia. Ele quer, inclusive, voltar a ser o dono do Banco Master, cara. O Vorcaro nunca que... O Vorcaro tava na Ego Trip. E como ele tinha comprado todo mundo, ele, no fundo, achava, cara, eu só vou pegar e botar meu banco pra andar de novo, eu dou um jeito. Porque o cara tava muito na Ego Trip. Tenta imaginar, assim... É um escândalo, ele tava rodando bilhões. Então, quando a gente fala assim, ele fez um contrato lá com o Flávio Bolsonaro que ele ia pagar centenas de milhões. Isso não era nada pra ele. Era nada. Era merreca, sabe? Só com o BRB foram bilhões. Não, na mesma época ele tava pegando... Eu tava conversando ontem com o Felipe aí, que na mesma época que ele do vazamento das mensagens do Vorcaro falando pra pagar pagar, não deixar de pagar o lance do filme do Bolsonaro, o Banco Master estava recebendo aporte do Rio de Janeiro lá, na mesma época. Sim, né? da Previdência. Então a gente está falando de chega a bilhões e o cara entrega aqui, estava ali falando de 60 milhões de reais. Sim. Chega a bilhão. Né? Assim, o Felipe Moura Brasil, ele é um cara muito inteligente e ele tem uma memória prodigiosa e ele, por ser inteligente, ele consegue juntar pontos. O fato de o Flávio Bolsonaro ser um dos donos do governo carioca desde que o Cláudio Castro entrou. Ele é um fiador ali. Tem indicações na máquina do governo Cláudio Castro. Ser próximo do Vorcaro e o Vorcaro claramente dever favores a ele. O Cláudio Castro também deveria favores ao Vorcaro. E o Cláudio Castro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master via Previdência do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que o Flávio Bolsonaro tinha um contrato injustificável de centenas de milhões, quando você junta os pontos, você acha que o Felipe Moroso tá assim meio que... Não vai falar, mas acho que a gente tá jogando no ar. Gente, parece que tem algo aí, que se alguém juntar direitinho, meio que todo mundo sai satisfeito ali, né? Só ou não o aposentado do Rio de Janeiro, mas parece que tem. Assim, muitas pessoas muito próximas ao Flávio Bolsonaro beneficiaram muito o Banco Master. Eu vou citar 3. João Roma, que era ministro do governo Bolsonaro. Ele soltou uma MP que permitia o aumento do crédito consignado em 2022, no ano da eleição, e todo mundo achou que aquilo era só uma medida eleitoreira. Por exemplo, pega uns auxílios que vem do governo, e aí você pega um empréstimo calcionado nesses auxílios. Né? Nem calcionado, você pagava com auxílio. Pô, essa é uma medida populista. Não foi só populista, porque isso turbinava produtos como o Credit Sexta, que eram no Banco Master. Isso é uma coisa. Isso aconteceu no governo do pai dele. 2, o presidente do BRB, o Banco de Brasília, era muito próximo do Flávio. Muito, muito próximo. Foi o cara que liberou aquela casa de maneira inexplicável, lá com aquele financiamento pro Flávio. E 3, o governo do Rio de Janeiro, em que o Flávio realmente tem uma gerência, vamos colocar aqui, muito grande sobre as pessoas daquele governo, são muito próximos. Só para entender, ele estava apoiando o Bacelar para suceder o Cláudio Castro no governo do Rio. Bacelar, que é ligado ao Comando Vermelho, não é opinião minha, a Polícia Federal falou. E o Flávio
estava apoiando o Cláudio Castro concorrendo ao Senado, tinha indicações no governo do Cláudio Castro, e esse governo do Cláudio Castro comprou bilhões. Assim, é um fato, na minha opinião. O governo do Cláudio Castro comprou, a Previdência do Rio de Janeiro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master, e enfiou nos velhinhos lá da aposentado do Rio. Tô falando que é isso, seria leviano eu falar. Mas não faz sentido, e todo mundo sabe disso, o Vorcaro, assim, de maneira muito clara, estar devendo um favor pro Flávio, a ponto de ter feito um contrato com o NDA, o Non-Disclosure Agreement lá, né, que ninguém pode saber e tal, e pra fazer um filme com 134 milhões. Cara, né, você conhece um pouco do audiovisual. Aquele filme não é um filme só na parte do Vorcaro de 134 milhões. Óbvio que não era pra isso. É óbvio que não era. Era pra quê? E outra coisa, você põe um dinheiro no filme, a título de investimento, você nunca vai recuperar esse dinheiro. 2, foi o quê? Você vai botar a marca Banco Master patrocinando esse filme? Não. Então qual é o... Por quê, né? Isso daí é uma pergunta muito interessante mesmo. Mesmo que fosse uma empresa... Mesmo que o dinheiro fosse do Daniel Vorcaro, que não era, né? Era dinheiro roubado. Sim. Ia ser estranho, né? Mesmo que fosse uma empresa que vende muito cachorro quente mesmo, e o cara é bilionário, e ele escolheu pegar o dinheiro que ele vendeu muito cachorro quente mesmo e entregar pra fazer um filme. Por quê? Não tem nenhum sentido. É óbvio que, assim, vamos pegar. Todo mundo, inclusive os bolsonaristas, de maneira correta, estava falando, pô, você acha correto a mulher do Alexandre de Moraes tem um contrato de 130 milhões de assessoria jurídica. Todo mundo, de maneira muito correta, falou, obviamente, ele está pagando por outra coisa. Perfeito. Né? Porque não tem nenhum sentido. O valor não bate, não é o valor de mercado, não é nada. Todo mundo sabe, beleza. Por que essa mesma lógica não se aplica ao contrato do Dark Horse? Vamos botar aqui, o Guido Mantega tinha um contrato milionário com o Banco Master de assessoria jurídica, assessoria econômica. Ele era um consultor econômico. Eu não sei se era de 1 milhão por mês, era um valor muito alto. Pessoal no Google, deem um Google aí, vocês vão checar, um valor altíssimo. Obviamente que não era para ter a assessoria do Guido Mantega, que foi um péssimo ministro da Fazenda. Óbvio que era para o Guido Mantega abrir portas no governo Lula, tanto que abriu. E o Vorcaro teve reuniões com o Lula. Então, poxa, se a gente tá falando que essa lógica funciona com o Lula, se essa lógica funciona com o Xandão, não vai funcionar com o Flávio? Ah, não, com o Flávio foi um filme. Ah, para, sabe, é tipo, pô... da raiva, porque se for pegar pros lulistas, e entra eles aí, eles vão falar que com o do Guido Mantega tá ok. Não, pô, o Guido Mantega é um baita cara. Faz sentido você ter um contrato de, sei lá, 1 milhão por mês. Eu não sei o valor. Ou é meio milhão, é 1 milhão por mês com o Guido Mantega. Pô, não faz sentido. Tem o do Lewandowski, ministro da Justiça do Lula. Tinha um contrato, acho que de 300 pau por mês. Outro que tinha um contrato, a mulher do senador Jacques Wagner do PT da Bahia, também tinha um contrato com, assim, uma fortuna com o Banco Master. Ah, entendi. Então pro petista, o problema é só o Dark Horse. Não, tava o Vorcaro, vamos ser sinceros, ele comprou todo mundo se relacionou, e aí ele tinha um método ali. Ó, o que é? É consultoria? Consultoria pra você. Faz um filme, é isso aí, faz um filme aí. Tá legal, tá fazendo filme. E ele tava na egotrip, que a gente nunca pode esquecer o fator B, que é o fator burrice, e o fator E, que é o fator ego. O Vorcaro, imagina assim, pô, eu tô comprando até ministro do Supremo. Dane-se, aqui não vai acontecer nada. Só toca a máquina. E o próprio Vorcaro tava com plano também de montar um grupo de mídia. Ele queria montar um grupo de mídia concorrente com outros grupos de mídia, porque na egotrip dele, se ele tem um grupo de mídia, ele tem ministro do Supremo, ele tem todos os partidos na mão, ele não vai ter encheção de saco de ninguém. O cara, ele só queria ficar em paz. Ele só não queria briga com ninguém. Cara... Só queria umas perelecas. Ele queria a peleleca branca dele lá. Céu, cara, isso tudo é muita... Mas, ó, você acha que a gente corre o risco de ter Bom, tem algumas coisas pra gente falar sobre isso ainda. Por exemplo, tu viu a fotinha do Vorcaro com o Ciro Nogueira? Vi, maravilhosa. Lindo, fofo, né, cara? Os caras foram passear. Eu não sei, não é Não sei, eles foram esquiar. É isso aí, porque esse lugar, até eu dei um RT num jornalista que eu gosto, que é o Chalders, que é um lugar na Suíça, ou na França. Eu acho que é nos Alpes franceses. O pessoal da produção puder ver, acho que chama Courchevel, não sei como é que fala. O lance essa galera toda vai pra lá. Todos os políticos ladrões bregas vão esquiar lá, porque é tipo um trademark. Ok, fixou um político corrupto, eu vou para esse lugar esquiar e encontrar outros políticos corruptos esquiando ali. Então é um padrão. E
sabe, é tão óbvio que eles iam pra lá. E aí a foto lá, e aí você pega, que é a cara do Brasil, né? A mensagem do Ciro Nogueira pro Vorcaro, com, assim, pra mim ajudar, sabe, é tudo, assim, é um português, é um cara rude, é um cara animalesco no trato, é um jegue, e o cara, sabe, movendo bilhões, não, eu vou esquiar aqui, ó, olha, não, porque pra mim, não sei o quê, sabe, pra mim ver isso aí pra você, sabe, um português tosco, mas aí ele tem que estar na Suíça com o português tosco dele. Isso é tão rude, cara, isso é tão, assim, a existência dessa classe política vagabunda é uma tapa na cara tão grande, sabe, um moleque que tá estudando agora pra passar numa faculdade e querer ter um emprego sério. É um tapa na cara mesmo. de você que quer ter excelência na vida, que você quer trampar, você quer construir algo sério. Você sabe que quem te administra é esse tipo de gente, é um analfabeto ladrão. E é sempre esse padrão, é um cara burro, rude, mas ele é bom de negócio. E o tipo de negócio dele consiste em ser corrupto e ganhar dinheiro às custas de outras pessoas, que é a massa da população, que não consegue se defender. Isso dá muita raiva. Isso dá muita raiva. É uma raiva colossal. Isso dá pra mim dá raiva física, cara. É um ódio. E não um ódio tipo, eu odeio essa corrupção. Eu odeio mais a breguice deles do que o fato deles serem ladrões. Eu odeio assim, povo. Mesmo assim, roubou tanto pra isso, cara. Você roubou tanto pra isso. Nem ideia do que foi esse fim da escala 6x1. Foi uma infantilidade, um debate infantil. Nem o México, que é um país de esquerda, só se foi pra essa linha. E vai ter consequências econômicas enormes. E pra gente conseguir fazer uma recuperação econômica, não vai rolar. Essa discussão já tá sendo em outros termos. As pessoas que sofrem com a escala 6x1 são pessoas que sofrem no fundo, por morar em grandes centros urbanos, que sofrem com problema de transporte. A maior parte dessas pessoas passam 2, 3, 4 horas indo e voltando pro trabalho. Essas pessoas precisam de infraestrutura de transporte ou emprego perto de casa, morar perto do trabalho. Esse é o que precisa. De resto, a gente é um país muito pobre. Essas pessoas vão ter que trabalhar mais para poder pagar as contas delas. Isso foi uma coisa que passou. E a galera não viu ainda pro caminho que a gente tá adotando, que é um caminho inimigo da produtividade. O outro lado, você tá falando do Banco Master. Se prepare pro Eletrolão. É o novo escândalo centibilionário que tem tudo para ultrapassar o do Banco Master. E já tá rolando, passou semana passada. Rolou um leilão de termoelétrica bizarro com o Joesley, mais uma turma ligada ao Alexandre Silveira, ao ministro do Lula. Negócio muito, muito estranho. Um leilão bizarro que vai aumentar a nossa conta de luz ano que vem em coisa de 10% para todo mundo. Com termoelétricas operando sem precisar. A gente poderia ter usado esse leilão para investir em bateria, para energia renovável. O Brasil está produzindo muita energia eólica, muita energia solar, só que a gente não tem bateria para acumular isso. Porque tem vou tentar explicar aqui, mas tem picos, né? Se você tem energia solar, meio-dia você tá, né, no pico, tem sol pra caramba. À noite você não pega energia solar. Então, quando você tem o pico, você não usa aquele boost de energia que tem. Você tem que ter, aquela energia se perde. Então, o que você precisa? De bateria pra acumular. E aí, à noite, que você não pega, você gasta, você joga no sistema aquilo que foi acumulado na bateria. Esse leilão era pra ter colocado bateria. O Brasil tem entrado num modelo que a China tá indo, os Estados Unidos não teve. Foi termoelétrica, beneficiando um monte de vagabundo, de ladrão, vagabundo e ladrão, com um acordo com o governo bizarro, pagando triplo, quádruplo por energia que outros lugares pagam. Qual que é a desculpa pra fazer essa porra? Não tem desculpa. O TCU já leu o que rolou agora, esse leilão, e falou, isso tudo é bizarro. A Fiesp já entrou no STF, a gente mesmo vai entrar com a ação. E não estão falando ainda, porque o susto foi semana passada. E é um escândalo de centenas de bilhões. Ano que vem, a conta de luz vai aumentar em 10% para todo mundo. E ninguém tá falando. Ninguém tá falando. É mesmo? Assim, por quê? É um esquema que envolve os mesmos empresários, rolou agora no governo Lula. Então, você tá assim, falando de Master, aguarda que tem mais um. E, assim, como a gente vai fazer o Brasil crescer com energia cara, com o político avisando, você vai trabalhar menos e vai ganhar igual. Não vai. O Brasil tá perdendo a corrida mundial de todas as áreas possíveis. Não, você vai trabalhar menos e você vai ganhar muito menos e provavelmente você vai ter que trabalhar mais para ganhar o mesmo. Você vai ter que trabalhar mais para ganhar o que estava ganhando antes. Vai ter pressão inflacionária, o agro tá desesperado com esse negócio da 6x1 que é no susto. E ninguém avisou, porque os políticos mentem o tempo todo. Então, o presidente que vai pegar o Brasil no que vem, eu tô dando essa dica, porque eu podia só falar coisa fofinha. Vai pegar uma bucha gigante, que é um monte de desgraça que os caras fizeram. Tudo pra ganhar a eleição esse ano, né? Exato. E esse do Eletrolão nem foi pra ganhar. Eu não sei porque os caras fizeram isso. Pra mim, a gente sabe, né? Dinheiro. Mas é que foi muito dinheiro.
Então, é coisa de centenas de Eu milhões. não ouvi falar disso daí, cara. Eu vou anotar pra dar uma Pode pesquisada. pesquisa. Cara, fala com o Felipe Moura Brasil. Não, ó, eu sou um pré-candidato. Não ouçam a minha opinião. Chama o Felipe Moura Brasil. É assustador. É assustador. E assim, foi ele, o consórcio envolvendo o BTG, que pegou lá com mais um monte de planta de termoelétrica. E assim, só por ter a planta parada sem utilizar, eles ganham dinheiro. Ganham bilhões. É um negócio assim, é um negócio de bilhões com risco nenhum. Bizarro. A história é bizarra. E eu tô me informando, hoje eu peguei pra ler tudo. Puta saco. Puta saco, queria estar fazendo outra coisa. Tem que saber, Tem que né? manjar de eletrolão agora. Assim, eu manjava de master, galera, tem um novo escândalo aí. E se eu ganhar? merda. E como é que eu faço pra desfazer uma besteira dessas? Entendeu? Porque, não, o direito adquirido, né? Os caras ganharam o leilão. Pois é. Aí eu vou ser golpista. Legalmente, é um problema. Então, assim, o leilão foi... O leilão precisa ser homologado e tal. Não pode homologar esse leilão. Aí taca, a gente tem que gravar vídeo, falar desse assunto. As pessoas não sabem ainda do assunto, é feriado. Acho que é semana que vem. Aí, assim, a gente tem assim, que correr contra o tempo pra evitar uma puta de uma malandragem que aconteceu. Graças a Deus, a gente tá aqui ao vivo, tem, né, a galera, por favor, façam cortes disso. Esse assunto é importantíssimo. Se eu te pedir um negócio, chama o Felipe Moura Brasil pra falar disso. É o novo Banco Master. E aconteceu agora, sim.